Você já ouviu falar do local mais profundo conhecido dos oceanos? Você sabia que nesse local não há luz e as temperaturas são congelantes? Assista até o final para descobrir que local é esse e o que se conhece sobre ele. Você certamente já ouviu que aproximadamente 71% da superfície terrestre corresponde aos oceanos. E assim como os continentes, as terras secas, as terras submersas também possuem imperfeições, sendo classificado como relevo submarino. Veremos essas características presentes no fundo dos oceanos. A profundidade média dos oceanos é de 3.800 metros. Por outro lado, as fossas ou grandes buracos oceânicos possuem as maiores profundidades, onde a média é de 6.000 metros. Vamos apresentar a maior fossa oceânica conhecida pelo homem atualmente. Essa gigantesca depressão está localizada no Oceano Pacífico e possui cerca de 11 quilômetros de profundidade. As fossas oceânicas são grandes depressões que se formaram em consequência dos movimentos convergentes das placas tectônicas, encontro entre diferentes placas. Nessa região de total escuridão e baixíssima temperatura, há pouca vegetação. As criaturas que ali vivem precisam suportar uma alta pressão atmosférica que poderia esmagar um ser humano. A alta pressão pode ser o motivo das criaturas que ali vivem possuírem deformações físicas. A maior fossa oceânica conhecida até os dias de hoje é a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico. O local mais profundo dessa fossa possui cerca de 11 quilômetros, sendo o local mais profundo do planeta. Seu nome se deve por estar localizada próxima das Ilhas Marianas. O local mais profundo, localizado na Fossa das Marianas, chama-se Challenger Deep, que em português foi traduzido para Depressão Challenger. Em 1874, a Fossa das Marianas foi descoberta por pesquisadores que estavam a bordo de um navio inglês chamado Challenger. Durante 4 anos, o navio Challenger percorreu mais de 110.000 quilômetros para conseguir mapear os oceanos. A cada 225 quilômetros percorridos, os pesquisadores jogavam uma corda com chumbo na extremidade para medir a profundidade daquele local. Até que um dia, eles chegaram em um local onde a corda não parava de descer. Quando a corda enfim bateu no solo, aquele lugar tinha incríveis 8 quilômetros de profundidade. Foi então descoberta a Fossa das Marianas, mas ainda não o seu local mais profundo. Como já dito, o lugar mais profundo da Fossa das Marianas é chamado Challenger Deep, ou em português, Depressão Challenger. Esse nome é por causa do navio que descobriu esse local, que se chamava Challenger, e por causa da enorme profundidade daquela região. Para descobrir a Depressão Challenger, local mais profundo do planeta, foi necessário um sonar, que é um aparelho que emite ondas sonoras, que refletem em obstáculos sólidos. Essa descoberta ocorreu em uma expedição em 1951. Em 1960, aconteceu o que até hoje é conhecido como o mergulho mais perigoso da história. Os responsáveis por esse mergulho foram o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, e o engenheiro suíço Jacques Piccard. O veículo utilizado foi um submersível chamado Trieste. Esse veículo tinha 15 metros de comprimento. Walsh e Piccard passaram 9 horas dentro desse submersível. Eles chegaram a 10.900 metros de profundidade e, através das janelas, conseguiram ver a vida marítima que ali habitava. Em 2012, houve a segunda visita da história à Fossa das Marianas. Dessa vez foi James Cameron, o diretor de Titanic e Avatar. Cameron também é explorador. Ele foi a primeira pessoa a descer sozinha até o Challenger Deep. Ele pilotou um submersível
que ele próprio ajudou a projetar e chegou a até 10.908 metros de profundidade. Assim, em 2012, o recorde mundial era de James Cameron. Em maio de 2019, o explorador norte-americano Victor Vescovo bateu o recorde de Cameron ao atingir 10.927 metros de profundidade. Ele estava a bordo do submersível ultra-resistente DSV Limiting Factor. Até hoje, esse é o recorde mundial. Será que um dia será superado? Um fato curioso e triste dessa expedição de 2019 foi que Victor Vescovo descobriu um saco plástico com embalagens de balas. Até mesmo no local mais profundo do mundo existe poluição. Nessas expedições, como já dito, foram verificadas espécies que ali vivem. Mesmo em um ambiente tão inóspito, por não ter luz, baixíssima temperatura e alta pressão atmosférica, ainda assim existe vida. Vamos ver alguns exemplos de espécies que ali vivem. Esse peixe parece uma enguia e, quando adulto, pode atingir 10 centímetros. É uma água-viva que vive na escuridão. Foi uma descoberta e tanto. Pode comer até mesmo ossos de baleias, usando ácidos para perfurá-los. O que parecem ser galinhos que saem desse verme servem para capturar oxigênio. Ele vive em condições extremas. Em sua cabeça ele possui uma antena que produz bioluminescência. Assim, as presas são atraídas por essa luz e acabam sendo devoradas. E aí, o que achou de aprender um pouco mais sobre os mistérios do mar? Apesar de toda a tecnologia avançada que temos hoje, o mar não é totalmente conhecido. Quais são os mistérios que ainda aguardam nossa descoberta? Quais são os segredos que essa imensidão esconde? Pois até mesmo em locais tão severos como as fossas oceânicas, ainda assim, existe vida nesses lugares. É realmente fascinante. Curta o mistério, viva a história, inscreva-se e continue a viagem. Um like é uma faísca, acenda o próximo conto.